Olá, meu nome é Brenner Nogueira e você está no canal Transmitindo a Bíblia. Hoje vamos falar sobre o pecado. O que é o pecado, o que ele causa e qual é a solução. Antes de mais nada, gostaria de lhe convidar a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, a curtir esse vídeo e a compartilhar para que juntos possamos transmitir a Bíblia, propagar o Evangelho. O que é o pecado? A Bíblia diz em 1 João, capítulo 3, versículo 4, que o pecado é a transgressão da lei, é a violação dos mandamentos do Senhor. Se a palavra de Deus nos diz para nós não furtarmos, nós furtamos, isso é o pecado, de desviar do caminho da justiça. E o que o pecado causa? O pecado ele pode causar 3 tipos de morte. A primeira morte é a morte física. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, está escrito: o salário do pecado é a morte. Nós só morremos fisicamente porque existe em nós a natureza pecaminosa. Se Adão pecou, logo toda a humanidade pecou, porque nós somos filhos de Adão. A natureza adâmica está em nós. É por isso que a morte passou a todos os homens. O pecado também pode nos causar a morte espiritual, que é perca de comunhão com Deus, perca de relacionamento com Deus. Na Bíblia está escrito, em Isaías capítulo 59, versículo 2, o pecado nos causa divisão entre nós e o nosso Deus. Quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus e acabamos perdendo a comunhão com Deus. Isso é o pecado que causa. A terceira morte que o pecado pode nos causar é a morte eterna. A morte eterna é chamada de segunda morte no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. O salário do pecado é a morte física, espiritual, que é a quebra de comunhão com Deus, a perca de comunhão com Deus, e a morte eterna, quando a gente morre sem arrependimento, sem Cristo. E qual é a solução? O que pode nos livrar da consequência do pecado, da condenação eterna? Somente Cristo. Somente Cristo pode nos livrar da morte eterna, da condenação eterna. De que forma? Primeiramente, quando reconhecemos que somos pecadores, quando reconhecemos que precisamos de Cristo. Somente Cristo pode resolver esse problema em nossa vida. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós confessamos diante de Deus, quando confessamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, quando recebemos Ele em nossa vida, nós somos justificados, perdoados e passamos a estar livre da culpa do pecado. O nome desse processo é chamado de justificação. Depois, somos libertos da força do pecado. E o nome desse processo é chamado de santificação, que é a nossa luta diária contra o pecado. Nós passamos a estar livre da força do pecado. Quando a gente está sem Cristo, nós pecamos e isso não faz diferença alguma. Mas quando nós temos Cristo, nós passamos a ter essa responsabilidade de lutar contra o pecado. A nossa consciência, quando pecamos, ela nos acusa, ela pesa. E esse pesar vem do Espírito Santo. Ele que nos ajuda nesse processo de santificação. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos conduz, é o Espírito Santo que vai nos moldando ao decorrer da nossa vida aqui nesta terra. E por fim, todo ser humano ele peca. Todo ser humano acaba errando. Mesmo tomando a decisão de seguir a Cristo, o ser humano acaba ainda, vez ou outra, pecando. Mas a Bíblia nos diz em 1 Coríntios, capítulo 15, que um dia Jesus irá voltar e irá nos transformar. Isso que é corruptível, isso que é mortal, se revestirá da incorruptibilidade e da imortalidade. E estaremos assim para sempre com o Senhor e para sempre livres do pecado. E esse ato de Deus é chamado de glorificação. Esse foi mais um vídeo do canal Transmitindo a Bíblia. Eu convido novamente a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, a curtir esse vídeo e a comentar. E diga o que você achou desse vídeo, o que você concorda, o que você discorda. Comente aqui embaixo para que a gente possa interagir. E eu convido também a compartilhar esse vídeo para que a gente possa juntos transmitir a Bíblia, transmitir o Evangelho. Obrigado e até a próxima.